2020 era a pandemia e os restaurantes fecharam suas portas. 15% do varejo total do país ele é e-commerce, 85% ainda é mundo físico. O empreendedor que não está olhando para essa agenda, ele está atrasado. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do BizLab. Hoje nós vamos conversar sobre o futuro do setor financeiro no varejo com Jaime Canhada da Zup e Marcelo Scarpa da LWSA. Bom, Jaime, Scarpa, é um prazer receber vocês aqui. Para começar nosso papo, eu gostaria que vocês apresentassem um pouco o negócio de vocês para o público em geral e como, de fato, vocês têm se posicionado no futuro do dinheiro no varejo e quais são as ambições e os desafios. Boa. Posso começar? Bom, primeiro agradecer o convite, prazer estar aqui com você, Isa, Jaime. Vai ser um bate-papo muito interessante. Eu sou Marcelo Scarpa, sou vice-presidente de serviços financeiros da LWSA, sou responsável pela vertical Vindi, né, que cuida de toda a parte de serviços financeiros do grupo. Hoje é um grupo, né, muito forte no e-commerce, então a gente tem plataformas de e-commerce, a gente tem ERP, a gente tem os serviços financeiros, né, e a grande tese, né, que a gente discute dentro da companhia é o Embedded Finance, né, como que a jornada de pagamento, a jornada de serviços financeiros esteja presente no dia a dia daquele nosso cliente, que é um cliente basicamente PME, né, um vendedor que vende ali o seu produto, o seu serviço, né, de forma online. E essa tese passa por pagamentos, passa por conta digital, passa por crédito. Vocês enfim. fizeram muitas aquisições nos últimos anos. Exato, né? A empresa, a Localweb, né? A LWSA, a antiga Localweb, foi fundada em 98, né? Um business, né, de hosting, de e-mail, que cresceu bastante ali no início ali do anos 2000. E foi feito um IPO, né, em 2020, a empresa se tornou pública, e aí a partir daí foram feitas diversas aquisições, criando esse grande ecossistema de e-commerce, né, de plataforma, com plataformas de e-commerce, ERP e serviços financeiros. Então, acho que o grande desafio nosso é realmente como que a gente opera com esse ecossistema, né, e o meu desafio do meu time, como que a gente embeda os serviços financeiros em todas as jornadas que nós temos ali na LWSA. Então, acho que tem bastante conteúdo aqui para a gente conversar. Muito bom. Bom, é legal. Primeiro, obrigado pela oportunidade também. Estou muito animado de estar aqui com vocês, com você, Marcelo, e super animado de poder falar sobre Embedded Finance, produtos financeiros e todo o impacto que isso tem no varejo. Só me apresentando, eu sou o Jaime Canhada, eu lidero a frente comercial na Zup. A Zup é a Fintech as a Service do iFood. E além de atender toda a estrutura do grupo iFood hoje no que tange pagamentos, a gente acaba rompendo essa bolha, levando uma oferta de produtos de pagamentos para o mercado. A gente faz isso atuando de forma white label, então isso significa com que empresas construam sua própria tecnologia financeira utilizando nossas APIs, utilizando toda a nossa tecnologia, toda a parte regulatória ficando do nosso lado, então a gente abstrai essa complexidade para que grandes ecossistemas possam oferecer produtos financeiros na ponta. A gente tem clientes como o Nubank, como o próprio iFood, o EdX, TOTUS e outras grandes empresas operando os pagamentos em cima da nossa tecnologia hoje no mercado. Muito bom. E tem algum grande case assim que vocês transformaram que você pode compartilhar com a gente para a gente começar com você? Eu acho que tem alguns, assim, acho que o próprio iFood é um grande case quando a gente fala de impulsionar grandes ecossistemas, né? Vamos contar uma história para vocês aqui. Em 2020 era a pandemia e os restaurantes fecharam suas portas, né? A gente viu o faturamento despencar desses restaurantes, em torno de 30% a 50%. E naquele momento que aquele empreendedor mais precisava de ter acesso a capital, ele foi batendo... Crédito muito difícil. Muito difícil. Ele foi bater na porta dos bancos e os bancos naturalmente falou, cara, como é que você não está transacionando? O teu restaurante está fechado. Qual é a tua capacidade de repagamento? Então, naquele momento, o iFood ele cria o iFood Pago, né, o banco dos restaurantes, não para ganhar dinheiro com esse negócio, mas por uma questão de existência. Se não tivesse o restaurante, logo a gente não teria o marketplace, não teria o iFood. Então, a gente constrói uma plataforma financeira com base em dados primários que a gente tem dentro da plataforma, porque eu sei a recorrência de venda desse cara, eu sei a margem que ele tem naquele produto, eu sei todo o dado que passa dentro da nossa plataforma e, naturalmente, o banco não tem acesso a esses dados. Então, a minha capacidade de assumir determinado risco ela é maior.
E a gente acaba impulsionando e mudando a forma como a gente se relaciona com aquele determinado seller, aquele determinado restaurante. E o que a gente viu é que 77% desses caras que tomam crédito conosco hoje crescem. E isso traz para a gente uma questão de ter um relacionamento simbiótico. No final do dia, seu restaurante está crescendo, nossa plataforma de marketplace cresce, e a Zup, que habilita tudo isso a acontecer de forma white label, cresce junto. Então acaba sendo uma relação de ganha-ganha para todo mundo. Acho que talvez esse seja o nosso grande case hoje. A gente tem vários outros também para contar aqui para vocês. Muito interessante. E tentando fazer um paralelo entre restaurantes e pequenos e-commerces, acho que vocês também têm essa proposta de democratizar esse acesso, né, a sistemas financeiros. Exato, exato. O nosso propósito é, né, que os nossos clientes prosperem, né, e cresçam através de soluções de tecnologia, né? Então, a tese muito do que o Jaime falou é o que a gente percorre lá dentro. Então, na vertical dos serviços financeiros, a gente é dividido basicamente em pagamentos, banking, conta digital e crédito, né? O pagamento a gente faz ali, né, todo o ecossistema da LWSA hoje, né, roda através das plataformas da Vindi, né, de pagamento, o gateway de pagamento, a subadquirência que a gente tem própria. Então, a gente já tem, né, uma penetração dentro do ecossistema LWSA bastante robusta. A Vindi, ela vem, né, como uma plataforma de recorrência muito reconhecida no mercado brasileiro, né? Então, ela foi adquirida, né, lá em 2020, 2021 com esse propósito. Então, né, um gateway de recorrência de mensalidades, academias de ginástica, inglês, enfim, escolas. Então, a gente tem esse business muito forte. E agora a gente está indo para um universo muito semelhante aqui ao que o Jaime explicou, que é a oferta de conta digital e crédito, né? O crédito, né, oferecer um crédito contextualizado para esse nosso cliente, né? Porque, né, diferente um pouco do banco, né? Eu estive nos últimos 25 anos do outro lado, né? Eu vim do ramo bancário. E quando você está dentro do ecossistema, você tem a informação primária, realmente, né? Então, você sabe o faturamento desse cliente, Eu você ia sabe a perguntar um sazonalidade. pouco para vocês como é que faz essa análise de crédito, né? Que é super desafiadora, mas eu entendo muito que tem a ver com a expertise e os dados que vocês têm acesso desses clientes. Sem dúvida, né? Aqui, como todo o ecossistema, as plataformas, o RP, né? Tudo isso passa dentro de casa ali, a gente tem essa informação de uma forma muito rica, né? E essas informações, elas capacitam a gente a ter um modelo de crédito muito assertivo, né? A gente falava um pouquinho antes aqui de começar a gravação, né, que no banco você tem um fator que é a renda presumida ou faturamento presumido, quando você está falando de uma pessoa jurídica. Quando você está dentro do ecossistema e você tem essa informação, você não precisa presumir um faturamento, você tem o dado real. E aí fica muito mais simples de você ofertar um crédito, né, contextualizado, com uma taxa mais competitiva, né, com risco de inadimplência menor, enfim. Então esse é a grande beleza ali do ecossistema e como que você conjectura todas essas informações para oferecer um crédito muito bem, né, contextualizado e muito bem precificado ali para o cliente, né? E é engraçado isso, né? Porque no final do dia, hoje, quando você vai olhar para um contexto de uma venda, o pagamento ele é o ponto final do negócio, né? E na nossa visão, enquanto empresas de pagamento e de infraestrutura financeira, ele é o começo, porque ele é o que gera o dado, né? Eu consigo entender onde aquela pessoa mora, eu consigo entender qual é a capacidade de recorrência daquela pessoa, o ticket médio que ela acaba aderindo a um produto ou um serviço. Isso tudo gera dados, no final do dia eu consigo trabalhar esses dados, construir inteligência, voltar com um produto muito mais adequado para aquela determinada jornada, né? Então é muito disso que a gente faz dentro do iFood, dentro de outros grandes clientes que a gente acaba operando no dia a dia. E são iniciativas novas dentro do grupo de vocês, assim, crédito, como que tem funcionado essa análise? Tem sido bem aprovado no sentido de tem funcionado, tem dado bons resultados de conversão, exatamente. Bom ponto, Isa. Né, o crédito, né, a LWSA é uma empresa de tecnologia, né, uma empresa, no final do dia, a gente provê softwares, enfim. Então, né, a oferta de crédito é uma coisa nova na empresa, né, que a gente vem começando de uma forma bastante conservadora, né, então a gente vem modelando esse crédito, a gente vem entendendo ali o perfil dos nossos clientes, a gente vem entendendo conversão, taxas, inadimplência, né, toda uma junção de fatores ali, mas eu diria que nesse começo a gente está sendo muito bem sucedido, né? A força da informação primária realmente ela muda o jogo, então você ter essa informação muito em real time, muito próxima ali da realidade, né? De qual que é o faturamento desse cliente, qual que é a sazonalidade dele, você entender, você participar, né, ali
dos vales e picos de faturamento do cliente faz toda a diferença. Então eu diria que é uma coisa nova, é uma iniciativa nova dentro da companhia, mas que está sendo muito bem sucedida e tem um caminho pela frente muito exitoso, sem dúvida. Mas o quanto hoje da base de vocês já está usando esse serviço, por exemplo? É pouco? É pouco, ainda é pouco. A gente, né, a empresa Tem alguma estimativa para 27, algo nesse sentido, de ampliar? A gente é uma empresa de capital aberto, a gente acaba não dando muito guidance ali Certo. de indicadores futuros, né? Mas a gente, né, eu vinha falando um pouco com o Jaime aqui, a gente tem um planejamento, né, dos próximos anos da companhia, né? E grande parte do crescimento da companhia, sem dúvida, virá por meios de serviços financeiros, e o crédito é uma das grandes alavancas de crescimento desses nossos próximos anos aqui dentro da empresa. Ótimo. E do seu lado? Acho que são duas óticas, assim. Quando eu olho para dentro do grupo, hoje, quando a gente olha a carteira de crédito do iFood, é uma carteira de mais de 2,5 bi de reais. Né? Quando a gente olha para o iFood Pago, já tem uma representatividade de quase 25%, né, do resultado do iFood hoje. São mais de 175 mil contas ativas servindo... Se eu não me engano, cresceu muito nesse último ano, não é? Foi uma das principais verticais de crescimento. Isso, porque a gente, de fato, conseguiu, né, provar essa proposta de valor, e a gente, de forma muito intencional, começou a acelerar também essa agenda, porque a gente viu o impacto de crescimento que isso gera nos nossos clientes. Quando a gente olha para dentro do grupo, tem uma representatividade muito grande e vai continuar acelerando muito quando a gente olha para as projeções para os próximos anos, tá? Quando a gente olha para fora, acho que tem duas óticas, né? Como que Embedded Finance gera uma nova linha de receita para os nossos parceiros, através de payments, banking e crédito. Como que isso aumenta a satisfação do cliente do nosso parceiro, naturalmente isso impacta em diminuição de churn, e como que ajuda esses caras no lock-in dos seus clientes. No final do dia, se eu sou uma grande plataforma hoje, como a Local Web, a LWSA tem várias, eu tenho acesso a dado. Tem muitos concorrentes do ponto de vista de pagamento que acabam entrando nesse ecossistema. Sim. Por que não, né? A gente, enquanto empresa, enquanto ecossistema, não faz o lock-in desse cara e, consequentemente, monetiza melhor esse ecossistema, entrega uma melhor experiência que vai resultar no melhor churn e num crescimento maior dessa base de clientes. Então, quando a gente olha para casos de uso de Embedded Finance no Brasil, eu acho que a gente está só no começo, mas sim a gente tem bons indícios que tem uma incidência muito grande de geração de valor, de diminuição de churn, e de crescimento daquela comunidade quando você consegue entregar um produto muito mais contextualizado dentro de uma dor. Eu acho que só complementando aqui, acho que esse ponto do Jaime é super, super pertinente. Né, o serviço financeiro, a conta, o crédito, ele obviamente é uma linha de receita super importante, mas tem um aspecto de principalidade do cliente também, né, que é o que ele chama de lock-in aqui, né, de você oferecer isso, né, e como você já participa ali, né, do core business daquele cliente, você oferecer isso também, você acaba, né, fidelizando e criando uma principalidade muito forte com o seu cliente. Então, né, ele é um cliente que ele consome o seu software, mas ele também vai consumir outros serviços e você vai ter ali, né, todo o relacionamento com aquele cliente. Então, são duas avenidas super importantes, né, de rentabilização e de principalidade. Ótimo, ótimo. E além de crédito, assim, quais outros serviços financeiros vocês gostariam de destacar que estão crescendo, enfim, que vocês enxergam um tom inovador dentro das empresas de vocês? Quer falar? Eu acho que tem 3 frentes que a gente tem olhado com muita força dentro da Zup. Eu acho que o primeiro a gente lançou há 2 anos atrás, junto com o Nubank, o Tap to Pay, que transforma o celular num terminal de pagamento. Isso a gente trouxe um poder de escala para a operação dos nossos parceiros gigantesca, porque no final do dia a gente transformou o que era hardware em software. E quando a gente olha para um país geograficamente tão grande quanto o nosso, tem um problema grande de manutenção e logística hoje quando a gente fala de um business de maquininha. Sim. Então a gente conseguiu resolver essa dor com o Tap to Pay. Então o Tap to Pay basicamente transforma o celular num terminal de cobrança, num terminal de pagamento. A gente lançou esse produto hoje já transaciona mais de 25 bilhões de reais hoje na Zup, e a gente está só no começo quando a gente olha para o mercado. Né? A Bex trouxe uma projeção para o último ano de 50 milhões nesse produto, foram transacionados mais de 77 bilhões nesse produto, foram transacionados 77 bilhões. É muito pouco ainda perto do tamanho do mercado de cartão de crédito no Brasil. Quando você olha para a projeção, que hoje é 2%, em 5 anos deve chegar a 20%. Então vai crescer muito essa questão do Tap to Pay na nossa visão. Acho que tem uma outra grande agência que a Zup está muito bem posicionada, que é a agenda de split payments, diante da reforma tributária, que eu acho que talvez a gente não vá adentrar tanto nesse assunto aqui hoje, mas isso posiciona muito bem a gente, porque a gente já tem um split hoje rodando com diversos clientes. O iFood é um deles. E tem uma terceira agenda muito forte que a gente está olhando, que é pagamentos agênticos. Né? Então, como que a gente vai se posicionar? A gente já tem a Ailo hoje, que é o assistente pessoal no iFood, para pedir dentro do marketplace. Então, eu quero comer algo diferente.
estou sempre pedindo no mesmo lugar, eu falo com ela me sugere e eu já consigo ir para o checkout e finalizar a compra. Então, como que pagamentos agênticos vai transformar a maneira como a gente se relaciona com o varejo também é algo, uma agenda muito forte que a Zup tem investido bastante e que a gente deve lançar alguns produtos ao longo dos próximos meses. Bom, acho que são bons pontos aqui, vou pegar um pouco a avenida aqui que o Jaime abriu, falar um pouco também de pagamentos, assim, acho que esse é um tema muito forte ali dentro, como que você transforma o checkout, né? A experiência do checkout ele é um momento super crítico na jornada, né? Você passa ali, né, tem todo o impacto, né, da venda, né, do cliente escolher, seguir, né, todo o fluxo de compra, e quando chega no pagamento, ele é um momento de maior fricção, né? Ali que se você demora, se você tem alguma fricção, você perde aquela venda. Então esse momento é um momento chave, né? E o desafio que a gente tem ali como, né, a empresa, a fintech ali do grupo LWSA, é como que a gente transforma esse checkout quase que invisível, assim, né? A experiência de compra ali, né, o momento final, ele tem que ser muito fluido, né? Sim. Então, né, eu penso assim no nosso dia a dia hoje, né? Antes de vir para cá, eu pedi uma comida no iFood, né? O pagamento ele é quase invisível, assim, né? Você Simplesmente pede, acontece, né? simplesmente acontece. Você escolhe a comida, 2 cliques depois. exato. Aí eu pedi um Uber, vim para cá também a mesma coisa. No caminho, né? Eu lembrei que precisava comprar um negócio para minha filha. Entrei no Mercado Livre. As coisas acontecem hoje de uma forma muito fluida, né? Então, como que a gente transforma essa experiência fluida para os nossos clientes, para os nossos vendedores, principalmente pequenos e médios, né? Quando a gente fala, né, em clientes muito grandes como iFood, Mercado Livre, essas coisas já acontecem, né? Mas como que a gente leva isso para um cliente menor? Então, acho que esse é um grande desafio, né? Eu acho que o pagamento agêntico também é uma coisa que está super, né, em voga agora Vamos falar um pouco mercado, mais né? Acho que disso, a gente tem bastante coisa para falar, né? A primeira transação ocorreu aqui há poucos meses, né? Acho que em março foi a primeira transação lá, acho que foi Banco do Brasil e Visa que fizeram a primeira transação agêntica do país. Acho que o Brasil é um lugar muito bem posicionado, né? A gente tem uma infraestrutura bancária muito moderna, muito desenvolvida, né? Então, tem até uma pesquisa, agora eu não vou lembrar exatamente a fonte, mas, né, no Brasil, a confiabilidade dos brasileiros em IA e usar a inteligência artificial para fazer pagamentos é o dobro do que nos Estados Unidos. Olha Então a gente só. tem aqui um É o país do terreno muito Pix, né, exato, gente? exatamente. A A gente está gente vê, é acostumado muito com essas legal. novidades, A né? gente fez uma pesquisa recente em parceria com a Pinion que 85% das pessoas não sabem o que é pagamentos agênticos. Mas 61% dessas pessoas falaram que estariam ok de um agente efetuar uma compra no nome dela. Então, não é uma questão de resistência, é uma questão de a gente trazer isso e trazer isso para o mesmo né? contexto que o Pix teve, Exato. né, de Sim. poder escalar. Quando a gente olha para o tamanho desse mercado no Brasil, saiu uma pesquisa recente da McKinsey que é um mercado de 3 trilhões de reais até 2030. Então tem um potencial gigantesco para empresas como a nossa de ajudar o mercado nesse desenvolvimento e a capturar esse valor de forma natural, né? Mas eu entendo que tenha riscos, né, assim, muita gente tem falado sobre IA agêntica, acho que o próprio varejo tem tentado se posicionar de alguma forma em relação a isso, mas caminha a passos lentos, e quando eu penso em pagamento, eu imagino uma complexidade muito maior para garantir que... Porque uma transição errada pode ser muito danosa, né? Então, eu queria entender também como é que vocês têm trabalhado isso, assim. Claro. Acho que o tema de prevenção à fraude, né, nesse mundo de inteligência artificial, ele é um tema prioritário, assim, né? Acho que o pagamento agêntico, né, a loja reconhecer o que é um bot malicioso, o que é um agente, né, genuíno, ele é uma fronteira, é uma linha tênue. Uma linha ali, né? tênue, Então, exato. acho que tem uns desafios, né, é tudo muito recente ainda. Sim. Mas sem dúvida nenhuma, né, coloca a prevenção à fraude ali num contexto diferente do que é hoje, né? A prevenção à fraude ali, ela sempre foi muito binária, prova, nega. Agora ela vai ter que entender contexto, ela vai ter que entender algumas coisas diferentes do que ela é hoje, né? E o pagamento agêntico, na verdade, ele roda dentro de uma trilha já conhecida, que é o cartão tokenizado. Então não é uma forma nova. Na verdade, Certo. você troca o cliente por um agente, mas todo o rail ali, né, todo o trilho que é feito do pagamento já é um pagamento conhecido, né, que é uma tokenização que hoje 70% do e-commerce brasileiro já é feito com cartões tokenizados, né? Então tem aí, obviamente, um desafio grande de como que a gente enxerga, né, esse pagamento agêntico e não um bot malicioso ali tentando fazer uma compra, mas eu acho que tem muita coisa ainda para rolar, né? Eu acho que tem
dando até um passo antes, assim, acho que tem um caminho grande até de entender como é que o varejo vai se relacionar com o consumidor, né? Como, tanto na parte de produtos e serviços, acho que tem um ponto de, cara, como é que imagina que há 20 anos atrás a gente ia numa loja e fazia a compra daquele pedido. Depois a gente evoluiu essa jornada para uma jornada mobile, né, focada mais em conversão. E agora a gente está indo para voz. Né? Eu converso e vou adquirindo e vou chegando no produto ou vou filtrando o produto, conversando com o agente até eventualmente automatizar esse agente para que ele filtre a compra no meu nome. Então, acho que tem ainda um caminho natural aqui a ser percorrido e acho que a gente, enquanto empresa de infraestrutura de pagamento, a garantir que nesses rails que já acontecem hoje, que toda essa jornada ela possa ser feita de uma forma segura. Então, que seja muito igual o iFood é hoje na hora de fazer uma compra, né? Você não percebe que está fazendo uma compra, simplesmente aconteça. Acho que esse é o caminho que a gente está indo enquanto player de infraestrutura. Como é que eu habilito com que os meus parceiros consigam levar isso para a ponta de uma forma completamente segura, de ponta a ponta, oferecendo uma boa experiência. Acho que é para isso que a Zup vive do ponto de vista hoje quando a gente fala de infraestrutura de pagamento. E pensando nesse varejista, nesse restaurante, nessa PME, como se diferenciar dentro de um agente, né? O agente consulta preços, o agente faz as melhores buscas, como se diferenciar, né? Vai ser um desafio cada vez maior e acho que passa muito por fortalecer marca, enfim. Para todos os negócios, né, Isa? Assim, se você for olhar hoje para uma plataforma de gestão, por exemplo, eu acabei palestrando recentemente sobre isso. Hoje você entra, loga e tem acesso aos dashboards. Isso vai mudar, né? Você vai perguntar para o teu agente, cara, eu quero contratar 2 pessoas mês que vem. Como é que está meu fluxo de caixa? Eu estou crescendo, não estou crescendo? Você não vai acessar nada. Ele vai trazer aquela determinada resposta. Então, a forma como a gente interage com as coisas muda. A forma como as marcas interagem com os consumidores naturalmente vai passar por essa transformação também. Mas o quão longe a gente está disso hoje, na realidade, do mercado brasileiro? Eu posso dizer do que a gente tem visto dentro de casa. Tá. A gente está muito próximo. Muito próximo. A gente tem, sim, novidades vindo muito em breve. A gente, assim, dá spoiler, mas deve soltar alguns produtos nos próximos meses, com clientes rodando, já em ambiente produtivo, com pagamentos agênicos. A gente já tem isso dentro do grupo hoje. A Airo é um negócio que você consegue conversar e o checkout ainda assim leva para o checkout do iFood. Mas a gente entende que nos próximos meses essa experiência vai evoluir e vai ter uma jornada end-to-end de forma agente. Esse é um ponto bom, assim, Isa, porque a gente, como empresa de tecnologia, né, assim como a Zup, o Jaime comentou, a gente está vivendo isso, já é uma realidade, né? Então, hoje, né, os agentes, eles já estão aqui, né, entre nós, fazendo diversas atividades, tanto para o cliente final quanto para dentro de casa, né? Então, né, questão de vibe coding, questão de, né, agentes conversacionais, enfim, então isso é uma coisa muito recente, mas que já vem crescendo de uma forma muito exponencial, né? Então, são diversos ganhos, né? Ganhos que a gente coloca na ponta para o nosso cliente, para o cliente consumir e também para ganho interno, né? Para a gente aumentar a eficiência dos times, para a gente conseguir escalar de forma mais rápida, né, entregas que antes demoravam um pouco mais, enfim. Então, são 2 frentes, tanto para fora quanto para dentro, que já é uma realidade, né? Vocês já estão trabalhando nisso. A gente já trabalha nisso, né? Hoje a gente até estava discutindo lá dentro de casa, porque hoje os agentes, eles se tornam um funcionário, né? Você tem um agente, alguém precisa cuidar daquele agente, precisa ter um chefe, precisa dar feedback pro agente, né? Você está indo no caminho certo, você não está indo no caminho certo, tem que ser treinado, enfim. Então é uma coisa que é uma realidade que ela é muito recente, mas que ela já se impôs de uma forma muito forte, né? E eu acho que ela muda algumas estruturas também, né? Que é algo desafiador. Eu tenho conversado com os varejistas do tipo, grandes equipes com um chefe, não necessariamente vai ser mais essa estrutura que a gente está acostumado, né? E tem que entender o quanto o mercado está disposto a, de fato, passar por uma ruptura, né? Uma transformação bem profunda. É que hoje, né, Isa, a tecnologia ela tá aí para todo mundo, né? Ela meio que democratizou esse acesso à tecnologia, então, né, ao conhecimento hoje ele está muito disponível a todos, assim, né? Então, o que a gente vem discutindo, né, o que eu penso, né, uma questão mais pessoal, assim, né, as companhias elas tendem a se achatar, assim, em termos de layers, né? Hoje a comunicação ela tem que ser muito mais fluida, não dá para você ter, né, o chefe passa para o outro, que passa para o outro, que passa para o outro, a informação ela já chega deturpada ali para quem realmente vai colocar a mão na massa. E isso, né, com a IA, com acesso a tecnologias, né, como a gente tem hoje, isso tende a democratizar, tende a horizontalizar as empresas, né? Então é isso que a gente vem discutindo muito, né? A informação ela tem que ser muito rápida, né? Você tem ali uma gestão que toma a decisão, que dá o direcionamento, essa decisão tem que chegar de uma forma muito rápida e muito
transparente para o time e aquele time já tem todas as ferramentas para colocar isso em execução, né? Bom, Acho que no iFood é a mesma coisa, assim, acho que a gente tem hoje no iFood mais de 20 mil agentes ativos, né? A gente acho que tem puxado de forma muito forte essa agenda de inteligência artificial aqui na América Latina como um todo, acaba sendo até um bench global quando a gente olha para dentro da Prozos. E no final acho que é isso, assim, como é que eu dou... Ela vai mudar a relação em tudo, né? Não é só da porta para fora, muito da porta para dentro também. Então hoje eu vou dar um exemplo do meu time é um time comercial, né? Meu time comercial hoje ele consegue de forma individual criar um protótipo, né? Mostrar para o cliente como é que já é o produto funcionando. Pô, se fosse pensar 6, 7, 8 meses atrás, talvez eu não teria esse nível de acesso. Então quando a gente fala de ver um aumento de contribuidores individuais, é muito por conta disso. Acho que o Skype foi perfeito. Assim, você dá muito mais autonomia com inteligência artificial para aquela pessoa. E no final do dia, a base de conhecimento ela está ali. Acho que depende muito da intencionalidade, da proatividade e como as empresas têm preparado isso num contexto de segurança, 2, de capacitação e 3, de medir os indicadores de sucesso desse negócio, né? Então, acho que a gente está muito atento e olhando muito para isso hoje dentro da nossa companhia. Ainda no assunto de IA, como é que vocês veem o mercado daqui 5 anos? Vamos fazer esse exercício de futurismo, assim. Putz, essa é uma pergunta do milhão, né? Exato. Porque até o Jaime estava falando aqui, né? 6 meses, né? 6 meses, né? O que mudou em 6 meses? Todo Assim, um dia uma coisa horizonte nova. muito curto de tempo, o negócio já mudou, né? Se a gente for pensar, né, as questões, né, do protocolo, da Anthropic, tudo é coisa de final do ano Muda passado, tudo muito início rápido. é muito rápido, assim. Então, realmente, em 5 anos é um horizonte bastante longo. Mas a gente vê, né, acho que um pouco do que a gente falou, tem muita coisa acontecendo nesse mercado de pagamentos, né? Então você pega, né, vou pegar um exemplo muito clássico aqui, que é o Pix, né? Então o Pix, ele teve uma aderência, né, no Brasil de uma forma absurda, assim, né? 95% das pessoas hoje da população adulta já usa o Pix, né? Então, e a gente tem todos os desdobramentos que o Pix traz, né? Então a gente está falando de Pix automático, por exemplo, que Pix é uma coisa, Pix parcelado. parcelado, né? Você fala, né, hoje a recorrência de pagamento ela estava muito, né, num débito automático ou num cartão de crédito. Você traz o Pix, né, você conseguir fazer uma recorrência através de um Pix é uma coisa que tem uma frente de inclusão também muito forte, né? A gente está discutindo, né, Buy Now Pay Later, né, que é aquele crediário que você faz ali, né, um crédito, né, muito contextual ali na decisão de compra ali no checkout, enfim. Então, acho que são muitas coisas, tudo isso aliado à inteligência artificial que exponencializa muito essas novas frentes, né? Então, acho que tem muita coisa aí, acho que a gente está num mercado em ebulição, né, Jaime? Não, tá uma loucura, assim, eu diria, ainda mais no nosso, o Brasil acho que é benchmark global quando a gente olha para produtos financeiros, assim, né? Acho que o Pix, a curva que o Pix alcançou é um negócio inacreditável, ninguém acreditava nisso quando esse negócio começou. Quando eu olho para frente, eu aposto, assim, que a próxima grande curva vai vir de pagamentos agênticos. Então, se fosse elencar um grande estouro, eu diria que seria pagamentos agênticos. Mas a gente não sabe, né? A gente tem muita coisa mudando, muita coisa acontecendo. Acho que é muito rápido. A gente vê novas ferramentas todos os dias. Eu brinco que eu tive na NRF esse ano e acho que 80, 90% dos stands eram sobre inteligência artificial em alguma disciplina. Né? Atendimento, logística, comercial, financeiro. Imagina agora na próxima NRF o que a gente vai ver, né? Porque muita coisa aconteceu ao longo já de 6 meses desse ano, 7 meses desse ano, agora indo para a reta final. Então eu diria que acho que sim, pagamentos a gente, quando eu olho para o varejo, é uma aposta muito grande que a gente tem e acho que isso naturalmente vai mudar muito como o mercado se relaciona e seja através de plataformas, seja através... A gente não sabe o que vem pela frente, né? Acho que eu fico inseguro de te responder o que vem durante os próximos 5 anos. A gente não consegue nem imaginar. É isso. Mas eu queria entender um pouco com vocês também o quão democrático essas soluções são. Quando a gente pega em pequenos restaurantes, em PMS, quanto dessas soluções, o quanto isso está disponível para grandes corporações ou para os pequenos também? O que vocês têm feito, trabalhado nesse sentido, assim? Legal, acho que eu vou te dar um exemplo de algo que tem dentro do iFood, que é a gente construiu um gerente financeiro que é um agente dentro do WhatsApp. Tá. Então, acho que isso demonstra o quão acessível ele está. E qual que é o intuito desse agente? Ajudar o empreendedor no dia a dia. Imagina que o dono do restaurante ele faz compra no mercado, tem que pagar o funcionário, tem que pagar o fornecedor, tem que tocar o negócio. Como que a gente deixa uma ferramenta 24/7 para que ajude ele na gestão do negócio dele? Então, quando a gente olha para o iFood, é esse nível de ajuda, de apoio, de suporte que a gente acredita que a IA pode dar no dia a dia
desse empreendedor. E quando a gente olha para fora da bolha, da nossa bolha do grupo, cara, como é que eu habilito casos de uso que vão de fato empoderar o empreendedor na ponta? A missão da Zup hoje, se você for olhar a nossa missão, que é um quadro que a gente tem na companhia, impulsionar ecossistemas de empreendedores. Logo, eu já estou falando de acesso. O acesso está intrínseco quando eu falo isso. E a IA, naturalmente, vai ser uma agenda forte e que a gente vai fazer chegar na mão desses empreendedores. Porque é o mesmo cara. O dono do restaurante é o mesmo empresário que está dentro da LWSA tocando o negócio e tendo dificuldade para tocar o negócio dele num país tão complexo como o nosso. Exato. Uma vez que a gente precisa dar ferramenta para esses caras, a gente precisa deixar esse negócio acessível. E eu acho que o nosso papel enquanto empresa de infraestrutura de pagamento é permitir com que isso aconteça dentro desses próximos meses, anos que vem pela frente. E uma provocação, só vai sobreviver quem tiver essas ferramentas? Dado o cenário conturbado que a gente vive, né? De falta de mão de obra, enfim. Eu diria que se a pessoa não for intencional de pelo menos entender o que está acontecendo, ela naturalmente não vai sobreviver. Tá. Né? E eu acho que tem muita coisa aí. Tem muito conteúdo público que você consegue ter acesso, tem muita ferramenta que você consegue se alimentar para poder ter pelo menos um conhecimento básico sobre o tema. Naturalmente, à medida que o mercado vai puxando, os grandes players vão puxando, esse negócio vai acontecer. Certo. O que a gente tem visto é que a acessibilidade ela está acontecendo já. Sim. Né? Na hora que eu falo que tem um gerente financeiro no WhatsApp da pessoa que vai ajudar ela a suportar o negócio dela, isso é acesso. Sim. É como que as pessoas são intencionais de usar isso a favor do negócio dela para poder continuar crescendo, continuar operando. Ótimo. E acho que tem uma questão, você tocou numa palavra importante, né, Isa, que eu acho que é democratizar. Como que a gente democratiza isso, né? Acho que falando um pouco de LWSA, né, a gente é uma empresa muito focada em pequenas e médias empresas, e a gente tem realmente pequenas empresas ali com faturamento, né, empresas às vezes de uma pessoa só, e você disponibilizar uma tecnologia embarcada com inteligência artificial, né, por exemplo, uma loja, uma pessoa ela vende alguma coisa no mundo físico, ela resolve vender aquilo e-commerce, né, na internet. Você disponibiliza uma ferramenta, um agente de IA, para ela subir a loja que antes demorava X dias em minutos, né? Então, em minutos, ela resolve vender aquilo de uma forma online, ela tem acesso a uma loja com a melhor da tecnologia, com marketing embarcado, já com catálogo de produtos, já com pagamento embarcado. Então você democratiza realmente, isso não está somente para o grande, isso Sim. também está para o pequeno. Então tem uma questão de inclusão, uma questão de democratização também super importante, né? Então você abre um horizonte ali de venda que às vezes a pessoa tem ali do mundo físico, uma loja, uma coisa de bairro, uma coisa centralizada, a pessoa começa a vender para o Brasil inteiro em questão de minutos, assim, né? Então realmente é uma coisa muito disruptiva, uma coisa, né, que abre um horizonte, né, e democratiza de uma forma muito acelerada. Né? Ótimo. E faço a provocação para você também. Só vai sobreviver quem tiver essas soluções? O que você acha? Eu acho que sim, porque a coisa ela tá se tornando tão rápida e tão, né, de uma forma tão impactante assim que eu acho que não vai ter como, assim, sabe? Né, acho que voltando algumas décadas para trás, era um pouco igual à internet, assim, né? Se você falasse, né, lá no começo que todos os bancos teriam um aplicativo e que, no limite, você não vai ter mais agência bancária, talvez as pessoas te internassem e falavam que você era louco, assim, né? Exatamente. Mas né, hoje, eu não lembro a última vez que eu entrei numa agência de banco, assim, né? Sim, Então, acho que é uma coisa que ela vai se tornar dia a dia, assim, né? Não tem como não acontecer, assim. Acho que é um fator um pouco semelhante, assim, sabe? Muito bom. Você vem desse mundo dos Dos bancos, né? bancos, exato. Do mercado tradicional. É. Eu tenho um programa que chama Choque de Gestão. E então eu lido muito com pequenos varejistas, assim, restaurantes, e-commerce e tudo mais. E tem várias dores que são tipo, é batata, é CRM, é fluxo de caixa, Exato. é gestão estoque. E eu entendo que para eles seria incrível ter todas essas ferramentas, mas por algum motivo eles não têm um acesso, sabe? Tem algo que trava eles. Ou eles acham que é muito caro, ou eles não conhecem as soluções. Acho que é conhecimento, acho que é muito conhecimento, né? Acho que é um pouco do que o Jaime comentou, assim, né? Acho que essa é uma tecnologia óbvia pra gente, a gente vive isso, né? Empresas de infraestrutura, né, de pagamentos, de embedded finance, a gente vive isso na prática, né? Mas se você pegar o pequeno, né, empreendedor ali, é uma coisa que é uma tecnologia muito nova, muito recente ainda, Que né? faz Então, total diferença. total diferença, né? Então acho que o nosso desafio também é como que a gente chega nesses Como se clientes, comunicar né? Exato, com... como chegar até a ponta, né? Exato. E deixar menos fragmentado, né? Imagina que hoje esse cara vai montar um negócio, ele precisa contratar um contador, um CRM, uma maquininha. Exatamente. Ele tem vários fornecedores, né?
por que não? A LWSA pode resolver tudo em um lugar, o iFood pode resolver tudo em um lugar, os nossos parceiros podem resolver tudo em um lugar. Então, como é que a gente deixa esse negócio menos fragmentado e de fato traz uma visão global sobre esse ecossistema, né? E acaba no final do dia sendo bom para o empreendedor que está na ponta, né? Que está lidando com uma empresa só, né? Você falou anteriormente essa questão da maquininha, né? Que vocês transformaram celulares em maquininhas. Me conta um pouco mais como é esse processo e também o que impede vocês de avançarem e conquistarem cada vez mais pessoas? Vou dar um dado para você. A Zup, ela está quase 15 anos no mercado e a gente tinha mais ou menos quase 40 mil terminais que são operados por diversos parceiros. Então, em 40 anos, em 15 anos, a gente teve 40 mil terminais. O Tap2Pay a gente lançou há 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, a gente tem hoje mais de 2 mil telefones sendo utilizados como captura. Esse é o poder de escala que a gente fala, né? E quando é um pequeno e médio empresário, via de regra, esse cara hoje ele tem um custo para a manutenção daquele terminal. Então é mais uma linha na estrutura de custo dele, do dia a dia dele. Quando ele tem a maquininha já embarcado com o software de gestão dele, já integrado com o software de gestão dele, a gente está falando sobre ser menos fragmentado. E quando a gente fala na Zup de ser B2B, né, que no final do dia eu sou uma empresa de infraestrutura e eu habilito com que outra empresa construa uma solução de pagamento e leve esse negócio para a ponta, a gente, via de regra, está falando com essas grandes plataformas de gestão. A gente atende, em grande parte, esse mercado hoje. E é um pouco do que o Scarpa falou. Esse cara hoje tem um dado primário. Ele conhece o cara como ninguém. Por que não trazer um produto financeiro mais contextualizado, ter uma taxa diferenciada para esse cara, ter um produto de crédito que não é um produto de prateleira, né? Então, quando a gente fala de acesso, de alcançar mais pessoas, eu vou alcançar, via de regra, através dos meus parceiros, porque o canal é deles. Como que eu dou capability de produto, como eu dou tecnologia para que ele consiga ter poder de poder construir a melhor solução possível para atender aquela determinada comunidade. E a gente faz isso hoje de forma muito bacana, não só dentro do grupo, mas também atendendo grandes empresas hoje no mercado brasileiro. Muito bom, não? Acho que estava pensando aqui enquanto já me falava, né? Acho que vou puxar um pouco para a linha do crédito, né? Que a gente já abordou um pouco, assim, que na minha visão é um divisor de águas, né? Quando você olha o pequeno e o médio empresário, você ter acesso a crédito, ele muda o jogo, assim, né? Muitas empresas quebram porque não tem acesso a crédito, né? Num país onde a taxa de juros, né, 14,25, né? O crédito, ele é um divisor de águas. E acho que a gente entra um pouco nessa questão, né? Quando você tem essa completude de oferta financeira dentro de um RP, dentro de uma plataforma de e-commerce, que não era, né? A relação sempre foi muito, não, isso aqui eu consumo software, né? O serviço financeiro eu vou num banco. A hora que você coloca isso dentro, né, de uma gestão financeira como um RP, dentro, né, de uma plataforma de e-commerce, você tira uma dor muito forte desse cliente. Né, você deixa tudo ali dentro, né? E aí a gente, como prestador de serviços financeiros, a gente tem uma capacidade de olhar aquele cliente diferente do banco. O banco, ele olha sobre um prisma. A gente olha com uma completude de informações muito maiores, né? Então a gente consegue realmente ofertar um crédito muito mais contextualizado, com uma taxa muito mais agressiva, né? Muito mais competitiva para aquele cara. E aí você realmente muda essa dinâmica, né? Então acho que esse é o desafio, né? Como que você passa a oferecer tudo, porque o grande diferencial é quem tem o contato com o cliente, né? Você está ali, né, seja uma plataforma de e-commerce, seja numa plataforma de gestão financeira, você está ali vivendo o dia a dia com ele, né? Então você oferecer isso naquele momento é um divisor de águas totalmente, né? E hoje vocês já têm o ecossistema completo, ele falou que vai lançar algumas ferramentas, né? Mas enfim, tem uma ponta ainda que falta aprimorar, questões nesse sentido? A gente está discutindo lá dentro, Isa, hoje a LWSA ela é um ecossistema de e-commerce, né, de mundo digital. Só que muitos dos nossos clientes, eles também operam no físico, né? Certo. Então hoje, né, falar numa linha bem extrema aqui, mas 15% do varejo total do país ele é e-commerce, 85% ainda é mundo físico. Sim. Então, né, fazendo uma extrapolação para o nosso mundo hoje, lá dentro, a gente tem muito GMV, né, que é aquilo que o cliente vende, que vem do mundo físico. Então, a gente está indo agora também oferecer uma maquininha para esse cliente, para a gente também capturar essa transação do mundo físico para ele. E aí a ideia não é a gente entrar numa guerra de maquininhas, porque não é nem o
o nosso know-how, mas é muito mais pela completude de serviços, né? Perfeito. Que aí você captura já, né, aquele GMV do mundo online dele, vai passar a capturar também o GMV do mundo físico, totalmente integrado à plataforma dele. A Então, leitura do negócio exatamente. muda. E para ele se torna muito mais simples, né? Em termos de conciliação, em termos de preço, em termos de oferta, enfim. Então, essa é uma última ponta ali que falta para a gente fechar esse ecossistema. Boa. No nosso caso, eu diria assim, a gente é obrigado a inovar a todo momento, enquanto um player de infraestrutura, né? É uma loucura. Os clientes acabam naturalmente demandando a gente e a gente precisa ter essa agenda de inovação e estar à frente do que o mercado tem feito. Eu diria que talvez quando a gente olha para complementariedade de portfólio, a gente vai sim ter uma agenda, né, como eu comentei, e estou sendo exaustivo nisso, na frente de pagamentos agênticos, estão aqui, acho que é um negócio que todo o mercado tem nos demandado. Quando a gente olha para frente, a gente tem aqui uma agenda do regulador puxando essa parte de reforma, que a gente vai estar apoiando nossos parceiros também, porque no final do dia nós operamos com plataformas de gestão. Quando a gente olha para a reforma tributária, o regulador está dizendo que vai partir da emissão da nota. Quem emite a nota é a plataforma de gestão. Exato. Então vai ter uma agenda muito forte também nessa frente dentro da ZUP. A gente lança também para o mercado uma nova solução de Bank as a Service agora em setembro, então a gente vai acabar falando mais sobre esse tema. E tem uma grande notícia que a gente solta no mercado agora nesse 2º de setembro, que eu não vou poder ainda dar spoiler aqui, mas que vai movimentar bastante coisa quando a gente olha para o nosso modelo de negócio de produtos financeiros, tá? E aí acho que em breve aqui também o pessoal com certeza vai comunicar ao mercado para a gente poder contar um pouco sobre essa transformação que a ZUP vai passar. Muito bem. Reforma tributária, eu sei que é um assunto muito nebuloso, tem muita coisa em aberto ainda, mas como que vocês têm trabalhado essa agenda internamente? Acho que é importante deixar um registro. Boa, a gente tem um grupo de trabalho hoje junto com o regulador, então a gente está puxando essa agenda. Tem um impacto grande no nosso negócio, de forma geral, enquanto grupo. Acho que tem muita coisa sendo falada, muita coisa sendo discutida. A gente sabe do impacto que isso tem para o pequeno e médio empresário, principalmente quando a gente fala de ter um split na cabeça, de não ter esse float desse dinheiro. A gente vai estar preparado, o que eu posso te dizer é que a gente vai estar preparado do ponto de vista de infraestrutura para poder suportar os nossos parceiros. À medida que a gente vai entendendo para onde esse mercado, para onde essa regulação, para onde essa transformação está indo. Então a gente tem esse grupo de trabalho hoje dentro da ZUP, tanto da ZUP quanto do iFood. A gente tem tido conversas intensas sobre o tema. E à medida que isso vai sendo direcionado para lá ou para cá, o que eu posso te garantir é que é uma obrigação nossa, enquanto player de infraestrutura de pagamento, garantir que isso ocorra, né? Então a gente vai estar preparado para suportar os nossos clientes. Acho que eu vou muito nessa linha também, né? Acho que o nosso desafio aqui é como que a gente, né, disponibiliza isso para o nosso cliente, né? Então a gente está, né, preparado já, o split payment ali, né? Na hora que ocorre a transação, você já ter, né, o tributo dividido ali para já ser pago, enfim, então essa disponibilização para o nosso cliente ela já está pronta, né? É o que a gente chama lá dentro de split payment. Mas tem muita discussão ainda, né, sobre alíquota, sobre, né, a questão de regulatória, enfim, então acho que é uma discussão aí que nos próximos meses, sem dúvida, vai ganhar uma atração enorme, né? Mas acho que o nosso desafio aqui como infraestrutura de serviços financeiros é disponibilizar, né, deixar o nosso cliente up to date com a regulação, e isso a gente já está fazendo. Né? Boa. Muito bem. Bom, Jaime, Scarpa, a gente está terminando. Eu queria ouvir de vocês considerações finais sobre o tema e muito pensando nesse cliente final, nesse pequeno e médio varejista que vocês atendem. O que eu diria assim, acho que para o pequeno e médio varejista é demandar as plataformas que eles operam no dia a dia. Eu acho que uma coisa cara, como é que eu consigo garantir que eu estou operando com a melhor plataforma? Aquela plataforma que opera o meu negócio, ela está de fato preocupada com o meu crescimento? Se ela não está, tem algum problema. Né? E aí acho que à medida que o empreendedor vai demandando isso das plataformas, é papel nosso ajudar essas grandes plataformas a construírem soluções que vão, de fato, gerar valor para esse determinado empresário. Acho que esse é um ponto. Acho que o segundo ponto está muito atento à agenda de IA. Acho que a inteligência artificial veio para ficar, já é realidade, então o empreendedor que não está olhando para essa agenda, ele está atrasado. Essa é uma verdade. E aí, quando eu olho para a nossa frente de produtos financeiros de forma geral, eu acho que o horizonte é lindo, assim. Acho que tem muita coisa legal surgindo. Acho que o papel de inteligência artificial nesse contexto é muito bacana, porque vai, de fato, transformar o mercado mais uma vez. O brasileiro, ele é um early adopter quando a gente olha para pagamentos, então isso ajuda também nesse contexto. Então a gente está bastante animado, acho que a gente entende muito ainda que o Tap to Pay tem muito espaço para crescer dentro da ZUP, Split Payments vai ser uma agenda que a gente vai estar muito forte,
Como eu comentei, pagamentos a gente vai estar muito forte, então a gente tem muitas coisas novas ainda sendo debatidas, sendo trocadas, a gente espera poder ajudar com que nossos grandes parceiros que hoje operam conosco consigam levar a melhor tecnologia possível para aquele determinado empreendedor. Se aquele empreendedor estiver movimentando a economia, estiver crescendo, com certeza no papel reverso, o parceiro vai estar crescendo, a Zup vai estar crescendo junto. Bom, Isa, primeiro eu queria agradecer o convite, agradecer sua mediação, agradecer aqui o papo com o Jaime, aprendi bastante aqui com ele, foi um prazer aqui estar com vocês. Acho que primeiro é um privilégio a gente estar, né, vivendo esse universo de pagamento, esse universo de IA nesse momento, né? Acho que a gente está vivendo aí uma revolução agora e está vivendo esse mercado é um privilégio, né? Acho que para todos os profissionais, enfim, né, que a gente vem aprendendo bastante. Eu vejo a gente também como uma função social super importante, né? O pequeno, médio empresário, o empreendedor é quem movimenta esse país, né? É um país complexo, com taxa de juros altas, né? A única certeza que a gente tem no Brasil é a instabilidade, né? Sim. Então as pessoas às vezes perguntam, pô, Scarpa, como que você vai dar crédito, o ambiente macroeconômico? Eu falo, cara, eu vivo isso há pelo menos 25 anos, né? A gente sempre está num momento instável, se a gente for assim, a gente para, a gente e principalmente o nosso cliente ali, o PME, então, né, o nosso desafio realmente, né, como já me falou, é o sucesso desse cara na ponta, né? Se ele estiver vendendo, se ele estiver crescendo, a gente vai estar crescendo junto. Então, genuinamente, né, a gente disponibilizar as melhores ferramentas, disponibilizar tecnologias de inteligência artificial, disponibilizar crédito, disponibilizar um pagamento, né, de uma forma muito fluida para ele, que isso favoreça o ambiente de negócios dele, né? Então, acho que tem um desafio aqui que tem uma função social também para o país super importante, né? Muito bem, gente. Foi um prazer conversar com vocês. Obrigado, gente.